Disseram a você que a empatia curaria o mundo. Isso é uma mentira letal. A sua bondade incondicional não é uma virtude isolada ou um selo de caráter superior. Ela é uma falha catastrófica no seu sistema imunológico psicológico. É exatamente a luz da sua tolerância que funciona como um farol, guiando os predadores emocionais na escuridão diretamente para a sua porta. Eles não buscam a sua compaixão para evoluir, mas para consumir a sua energia, até a última gota, e deixá-lo completamente vazio. Sinta o peso físico do seu esgotamento diário. Você conhece bem essa sensação. O ato de engolir um grito de frustração mais uma vez. Você força um sorriso pacífico, enquanto aceita em silêncio um abuso passivo-agressivo na sua própria casa ou no escritório. A verdadeira tragédia é a certeza matemática de que amanhã você acordará com a mesma corda invisível apertando o seu pescoço. Se essa servidão voluntária não for destruída agora, o sacrifício continuará até o colapso completo da sua mente. Eu vou entregar a você o bisturi frio da psicanálise de Carl Jung. Nós vamos desmontar essa mentira tóxica da positividade e acessar o que Jung chamava de sombra, a sua agressividade natural e reprimida, que foi trancada no porão da sua mente. Você vai aprender que o seu objetivo não é ser o salvador do monstro que está na sua frente. O seu único objetivo real a partir de hoje é forjar uma muralha de aço impenetrável ao redor da própria psique. Prepare-se para conhecer a sua verdadeira força. São 11 da noite. Você rola o feed do celular na cama, exausto, consumindo dezenas de frases motivacionais sobre perdoar o próximo e ser uma pessoa de luz. A sociedade exige de você a performance constante da compreensão absoluta. Mas, ao olhar honestamente para a realidade fria da sua vida, você é atingido por um paradoxo cruel. A sua casa psicológica foi inteiramente saqueada e destruída, exatamente por aquelas pessoas que você mais estendeu a mão para ajudar, acolher e tentar compreender. A indústria da autoajuda e da moralidade superficial vendeu a você uma ficção perigosa. Eles lucram convencendo a massa de que a empatia incondicional é o pico absoluto da evolução humana. Ensinaram que se você tolerar a dor causada pelos outros, será recompensado com gratidão. Mas no mundo real, onde os manipuladores operam sem remorso, essa postura não o transforma em um herói admirável. Ela apenas o converte, de forma trágica, na presa mais fácil e previsível de todo o ecossistema social. Para desarmar essa armadilha, precisamos da visão profunda de Carl Jung. Na psicologia analítica, essa bondade contínua não nasce de um amor verdadeiro e livre. Ela é, na verdade, o sintoma de uma inflação perversa da persona. A persona é a sua máscara social, e ela se fundiu de forma doentia ao seu rosto. Você a utiliza de forma compulsiva para garantir aplausos e aprovação a qualquer custo, mesmo que o preço invisível seja a destruição implacável da sua própria dignidade e saúde mental. Aquilo que você orgulhosamente chama de empatia profunda, a psicanálise rotula com um nome muito mais sombrio: o complexo de Messias. É doloroso, mas existe uma arrogância secreta escondida no seu próprio ego. Trata-se da crença ilusória de que você possui o dom mágico para consertar psiques adultas quebradas, usando apenas o calor da sua paciência. Você não está salvando essas pessoas da escuridão. Você está apenas massageando a sua necessidade neurótica de se sentir absolutamente indispensável. A verdade fria é aterradora, e o seu corpo já percebeu isso. Os manipuladores não mudam de comportamento quando você lhes oferece perdão incondicional. Eles apenas refinam a tática. Eles são predadores eficientes que não enxergam a sua compaixão como um farol de salvação. Eles olham para o seu rosto exausto e veem apenas um caixa eletrônico emocional destrancado,
que não exige senha nenhuma. Um lugar seguro, de onde podem sugar a sua energia vital sempre que precisarem aliviar os próprios delírios. O cenário está montado e o diagnóstico está claro. Mas isso nos leva ao enigma central que definirá a sua sobrevivência. Pare e confronte este paradoxo brutal. Por que os maiores predadores psicológicos deste século não precisam de armas ou de força física para destruir a sua sanidade? Como eles conseguem dominar a sua vida usando a sua própria capacidade de sentir compaixão como uma coleira de ferro no seu pescoço? A resposta não trará conforto, mas será a chave mestra para a sua libertação. A coleira de ferro não é forjada com ameaças abertas, mas com silêncio educado que você escolhe manter. É sexta-feira à tarde, e a reunião de equipe acontece por videochamada. O Tiago sorri amarelo e acena a cabeça, concordando passivamente enquanto um colega de trabalho rouba abertamente o crédito da sua apresentação trimestral. A máscara da persona corporativa está perfeitamente ajustada no rosto dele, mas o ácido queima a parede do estômago. O parasita sorri do outro lado da tela. Ele está tranquilo, porque sabe com absoluta certeza que o Tiago jamais levantará a voz para reivindicar o próprio esforço. O Tiago repete para si mesmo que é maduro demais para arrumar confusão no escritório, que prefere manter a paz. Mas nós precisamos arrancar esse curativo e expor a ferida. E se o que você chama de ser tolerante e pacífico for, na verdade, apenas o seu terror paralisante diante do conflito? Carl Jung postulou uma lei brutal sobre a mecânica da nossa mente. Aquilo que não trazemos para a consciência, inevitavelmente, aparecerá em nossas vidas sob a forma de destino. Quando você reprime ativamente a sua capacidade natural de se defender, acreditando que a submissão é uma virtude, a sua psique entra em colapso. O universo não recompensa essa covardia disfarçada de diplomacia. Ao contrário, ele encenará essa dinâmica enviando predadores para você. Os parasitas emocionais e corporativos não escolhem as suas vítimas através de um sorteio aleatório. Eles operam com um radar psicológico primitivo e extremamente afiado. Eles farejam a falha crítica no seu sistema de defesa. E essa falha é a sua completa e absoluta incapacidade de suportar o desconforto de desapontar alguém. O predador sabe que você prefere o esgotamento crônico e a taquicardia diária a ter que lidar com o olhar de reprovação alheio. Ao engolir a fúria no curto prazo para evitar uma briga, o Tiago não está construindo a paz no ambiente de trabalho. Ele está, na verdade, montando uma bomba relógio psíquica dentro do próprio peito. A repressão sistemática da própria voz e da agressividade natural não evapora no ar. Ela apodrece internamente e gera um subproduto letal que envenena o sangue. Esse veneno é o ressentimento crônico, uma raiva silenciosa que destrói a sua saúde física. É por isso que você faz o trabalho de 3 pessoas na firma, para não gerar um clima chato, mas é sistematicamente cortado de todas as promoções. A sua falta de resposta perante o abuso não sinaliza bondade, ela sinaliza permissão. Cada vez que você almoça na mesa olhando planilhas, enquanto os outros levam o crédito, você assina um contrato silencioso autorizando o abate. A sua passividade se torna o holofote que guia o carrasco até a sua jugular. Na terminologia junguiana, chegamos ao ponto mais obscuro dessa dinâmica. Essa é a tragédia do engolfamento. O seu excesso de adaptação ao ambiente externo, a sua obsessão doentia em ser aceito pelo grupo, começa a amputar a parte mais vital da sua mente, que chamamos de si mesmo, ou o self verdadeiro. Você vai cortando pedaços da sua própria identidade para caber na caixa minúscula que o predador desenhou para você. O resultado é uma morte silenciosa. Esse engolfamento transforma o homem moderno em uma casca oca,
Um corpo dócil que sorri em reuniões, mas que por dentro está tomado pelo vazio existencial. Você se torna um recipiente perfeitamente útil e conveniente para o consumo diário dos abutres. O sorriso forçado que você dá ao ser desrespeitado é o exato momento em que a sua tolerância se transforma no seu veneno mais rápido. E o pior de tudo é que você tem plena consciência do que está acontecendo. Esse vazio nauseante de quem se transforma em uma casca oca não para na porta do escritório. Ele segue você até a sua casa e assume uma forma ainda mais perversa: o auto-engano ativo e romântico. Na cozinha silenciosa de um apartamento financiado, às 2 da madrugada, a Fernanda passa um pano úmido sobre a mesa. Ela acabou de ser humilhada, mas o seu cérebro, viciado em ser a salvadora de almas, já começou a tecer desculpas filosóficas brilhantes para o seu próprio carrasco. Ela escuta o eco da porta batendo e sussurra para os azulejos frios que ele teve uma infância muito difícil, que os pais nunca o amaram e que por isso ele explode. É a racionalização impecável da tragédia. E aqui nós nos deparamos com o paradoxo central do nosso auto-engano. Por que tentar compreender a origem do trauma de quem lhe causa dor constante é a forma mais refinada, elegante e letal de trair a si mesmo? Disseram a você que o amor e a paciência curam tudo. Eu afirmo com total frieza que essa é uma das mentiras mais sádicas já contadas para a nossa geração. Compreender intelectualmente a dor, o passado traumático ou as profundas lacunas afetivas de um parceiro com traços narcisistas não anula, nem em um único milímetro, a toxicidade das ações dele no tempo presente. A sua empatia serve como um analgésico apenas para sua própria dissonância cognitiva, mas não muda o predador. Existe um princípio implacável, mapeado por Carl Jung, chamado enantiodromia, a lei universal, em que toda força, quando levada ao seu limite absoluto, converte-se instantaneamente no seu oposto sombrio. Quando você força a barra para ser um oceano infinito de compreensão e engole ofensas diárias, essa luz excessiva da sua compaixão não a eleva ao céu. Ela invariavelmente a lança em um abismo de amargura silenciosa, de ódio velado e de um cinismo profundo. O que se espalha no seu peito, enquanto você justifica a agressão, não é santidade. É o frio glacial da submissão. Perdoar unilateralmente, sem que haja uma verdadeira reparação, sem uma mudança drástica de comportamento ou um pedido autêntico e humilde de desculpas, não é um ato de absolvição angelical. A verdade psicanalítica é nua e crua. Você não está curando o ser humano ferido pelo passado. Você está apenas treinando um cão feroz para morder de novo. A cada perdão que você concede sem cobrar o preço justo, você condiciona o parasita a entender, em um nível estritamente neurológico, que as consequências reais e os custos para desrespeitar os seus limites são exatamente iguais a zero. O predador emocional aprende que pode destruir a sua paz na sexta-feira e encontrar o café da manhã pronto no sábado. O seu perdão se tornou a apólice de seguro que protege e incentiva o abusador a continuar o massacre. Nós construímos as nossas próprias prisões com os tijolos da nossa empatia desgovernada. E se você sente esse frio no estômago agora, se você reconhece essa cozinha silenciosa na sua própria vida, deixe o seu like neste vídeo e escreva nos comentários a sua história. Inscreva-se no canal para não perder a próxima etapa dessa dissecação psicológica, porque o primeiro passo para quebrar esse ciclo de humilhação é ter a coragem de assumir que o sistema faliu. Você precisa parar de mentir para si mesmo, dizendo que a sua tolerância infinita é uma prova de superioridade moral. Na linguagem clínica, isso é um vício mórbido em perdoar o imperdoável, ditado pelo seu medo paralisante de ficar sozinho e ter que pagar os boletos emocionais por conta própria.
Enquanto você foca em curar a criança interior ferida de quem o ataca diariamente, a sua própria identidade está sendo moída e triturada sem piedade no processo. A grande falácia do nosso século é acreditar que a luz dissolve as trevas automaticamente. O manipulador não sente gratidão quando você oferece a outra face. Ele sente um desprezo profundo. Ele enxerga na sua ausência de limites um convite para entrar, sentar e saquear o que resta da sua dignidade. Ao justificar a violência com o passado triste do agressor, você assina, com o seu próprio sangue, o contrato que garante e legitima a sua próxima humilhação. Mas a armadilha é ainda mais profunda do que as desculpas românticas proferidas na cozinha silenciosa. Nós precisamos dissecar a engrenagem mais sombria de toda essa estrutura vitimista. Sábado à tarde. Uma mesa de bar barulhenta, um chopp gelado com aquele grupo de amigos antigos. Você está sentado na ponta, tentando relaxar, quando um deles dispara uma piada cruel, humilhando a sua carreira ou a sua aparência. Tudo convenientemente empacotado como uma brincadeira de irmão. O silêncio na mesa dura uma fração de segundo. O que você faz? Você abaixa os olhos, engole a seco e força uma risada por educação, convencendo a si mesmo de que é maduro e sabe levar na esportiva. Do outro lado, o parasita bebe um gole de cerveja, perfeitamente nutrido pela sua vergonha. E aqui, eu lhe faço a pergunta mais perturbadora. Você tem a coragem de admitir que a sua dor constante é o preço exato que você escolhe pagar diariamente para manter a ilusão de se sentir moralmente superior? Chegamos ao ponto cego mais perigoso da sua psique. Carl Jung nos ensinou a olhar para as forças autônomas que operam nos bastidores da nossa mente. O que está no comando dessa mesa de bar não é a sua bondade, mas uma possessão direta pelo arquétipo do mártir. Esse arquétipo é insidioso e profundamente sedutor. Ele sussurra no seu ouvido, a cada humilhação engolida, que as suas cicatrizes o tornam um ser humano especial, intocável e quase sagrado perto da mediocridade das outras pessoas. É exatamente aqui que a sua máscara cai por terra. A psicanálise é implacável em nos lembrar que a neurose nunca foi sinônimo de santidade. O sofrimento contínuo, que você mesmo atrai pela sua incapacidade crônica e paralisante de dizer um simples não, não o eleva espiritualmente de forma alguma. Muito pelo contrário. Essa inércia o estagna, drena sua vitalidade e o rebaixa à condição de um mero objeto na vida dos outros. Um degrau perfeitamente desenhado para que eles limpem as botas. Fomos programados para acreditar que ceder o nosso espaço é a maior prova de altruísmo que existe. A verdade, no entanto, é que a empatia desprovida de limites rígidos é um estado de extremo egoísmo infantil. Toda essa sua paciência infinita não é movida por uma compaixão superior. Ela é movida pelo medo aterrorizante de não ser amado. É um desejo irracional e desesperado de se provar indispensável, de comprar a aprovação daqueles que o cercam, usando a sua própria dignidade como moeda. Você consegue perceber o tamanho da armadilha que montou para si mesmo? Ao rir daquela ofensa disfarçada no bar, você não está preservando o grupo. Você está transformando a sua própria omissão em uma virtude falsa. O predador não está violando seu espaço pela força bruta. Você mesmo desce as muralhas do seu território e entrega as chaves nas mãos dele. Tudo para não lidar com a ansiedade esmagadora de ser rejeitado. Você lucra psicologicamente com o papel de vítima incompreendida. Quando você recua e se recusa a estabelecer limites brutais diante da falta de respeito alheia, você não está sendo superior ou diplomático. Você está cometendo um crime ontológico contra a própria existência. Ao fugir do atrito necessário,
você abdica covardemente do seu direito mais sagrado e fundamental: o direito de ser um indivíduo contido, separado, com bordas definidas e absolutamente impenetráveis. Você apaga o seu próprio contorno para caber na caixa enferrujada que o outro criou. A dor que queima no seu peito enquanto você sorri para quem o humilha não é compaixão. É a sua essência gritando que você está em guerra contra si mesmo. O ganho secundário de se sentir a maior vítima da sala é apenas um ópio anestésico. Mas o efeito dessa droga está chegando ao fim. A verdade é que ninguém vai descer aos abismos da sua mente para salvá-lo de si mesmo. O castelo está em chamas, e a única saída exige que você aprenda a manusear o ferro incandescente da sua própria fúria. Esse ferro incandescente da sua fúria não é um erro do seu sistema. É a matéria-prima bruta para sua libertação. Nós passamos a vida inteira dissecando a anatomia dessa doença, diagnosticando o veneno da empatia tóxica. Mas o diagnóstico, sozinho, não estanca o sangramento. Agora, precisamos entrar no laboratório alquímico de Carl Jung. É o momento de aplicar na prática a medicina mais amarga e curativa que existe. A invocação implacável da sua sombra para pulverizar a persona passiva. E aqui esbarramos no maior paradoxo da sua mente. Como a agressividade fria que você passou 3 décadas tentando enterrar é, na verdade, a única chave enferrujada capaz de abrir a sua cela? Voltemos ao escritório do Tiago. Sexta-feira, 18 horas. O colega parasita encosta na mesa com um sorriso cínico, pedindo para ele fechar a planilha no fim de semana. Só desta vez, cara, quebra essa. É o roteiro milimetricamente calculado para acionar a velha armadilha da vitimização. O Tiago sente aquele frio habitual na base da coluna. O instinto de sorrir amarelo e engolir a carga grita dentro dele, mas em vez disso, ele sustenta o olhar. O silêncio estica no ar, e então ele pronuncia: não, isso é responsabilidade sua. A integração da sombra não é sobre se tornar um sociopata sem coração. É sobre se reconectar com os instintos mais brutais que a civilização moderna mandou você esconder. É o processo vital de se tornar deliberadamente alguém perigoso. O ar na sala torna-se instantaneamente rarefeito. A mágica barata da manipulação espatifa-se no chão frio do escritório. Durante muito tempo, ensinaram a você que ser ético era sinônimo de ser inofensivo. Jung destruiu completamente essa falácia infantil. Um homem inofensivo não é virtuoso, ele é apenas impotente. A verdadeira virtude psicológica surge apenas quando você tem a capacidade absoluta para a destruição, mas escolhe ter o controle absoluto sobre o seu próprio território. Estar psicologicamente integrado significa possuir uma espada letal, forjada no fogo denso da sua autoconsciência. O indivíduo que domina a própria sombra caminha pelo mundo com essa lâmina amolada, escolhendo de forma racional mantê-la quieta na bainha. Você não precisa brandir a sua raiva aos 4 ventos, mas a presença inegável dessa força oculta altera toda a sua postura. O parasita sente o cheiro do metal. A espada sai da bainha no instante exato em que a linha é cruzada. E qual é o golpe dessa lâmina afiada na vida cotidiana? É a recusa seca. Pronunciar um não firme, sem justificativas ansiosas ou desculpas em anexo, é o ato de violência psíquica mais belo que você pode praticar contra um predador. Quando o Tiago recusa a demanda corporativa sem pedir desculpas, ele não está apenas rejeitando uma tarefa. Ele destrói, em um único milissegundo, a projeção delirante do colega de que o seu tempo e o seu suor existem puramente para o benefício alheio. No momento em que você ergue essa barreira, a dinâmica de poder inverte-se de modo drástico. O vampiro emocional, acostumado ao banquete contínuo da sua culpa, sofre uma abstinência repentina. Ele tentará usar o deboche, fará comentários passivo-agressivos, dirá que você enlouqueceu ou que ficou cínico.
Deixe que ele chore. Esse desespero do agressor não é um sinal de que você falhou moralmente. É a prova definitiva de que o seu escudo recém-forjado, finalmente, quebrou os dentes dele. Os exploradores sempre vão tentar puxar você de volta para a lama exigindo motivos. Mas grave na sua mente esta lei inquebrável. O seu limite nunca é uma negociação amigável. Ele é uma declaração unilateral de soberania de Estado. A partir de hoje, você não se justifica para mais ninguém. Quem se justifica está pedindo permissão para existir. Você deve apenas informar ao predador de forma fria onde ele encontra a cerca eletrificada. Se ele encostar nela, a voltagem é problema dele. Essa ruptura causará terror no início. O seu corpo, viciado na química de agradar aos outros, vai tremer de adrenalina. O silêncio sepulcral após o seu primeiro grande não parecerá o fim do mundo. Mas, por trás desse pavor ilusório, o que emerge é uma descarga avassaladora de poder autêntico. Você finalmente desocupa a posição de vitrine para abusadores e senta no trono da sua própria mente. A era do sacrifício inútil acabou. A partir de agora, a convivência será nos seus termos. A espada invisível cortou as amarras. No quarto mergulhado no silêncio, a Fernanda termina de fechar a última mala. As desculpas esfarrapadas e as tentativas desesperadas de manipulação do parceiro agora batem contra uma armadura fria e intransponível. Pela janela do apartamento financiado, a madrugada parece imensa, gélida e assustadora. Mas, pela primeira vez em 10 anos, o ar que ela puxa para os pulmões não tem o cheiro sufocante do medo. Ela finalmente abdicou do papel de presa. A Fernanda é apenas um reflexo do que está prestes a acontecer na sua própria vida. O teatro patético dos vampiros emocionais perde a graça quando você deixa de ser a plateia submissa. Então, responda com brutal honestidade. E se a maior prova de autenticidade e maturidade psíquica que você pode dar a si mesmo for justamente a coragem de decepcionar de propósito todas as pessoas erradas? Você passou a vida inteira aterrorizado com a ideia de magoar os outros, quando deveria ter pavor de perder a si mesmo. A grande tese final de Carl Jung destrói a cartilha da moralidade barata que empurraram na sua mente desde a infância. O objetivo supremo do desenvolvimento humano nunca foi se tornar uma pessoa doce, dócil e inofensiva. O objetivo central é a individuação, o processo absoluto de se tornar inteiro, maciço e real. E você jamais será uma estrutura sólida enquanto continuar cortando pedaços da própria carne para caber na expectativa minúscula de quem o devora. A verdadeira inteireza psíquica exige a assimilação fria e orgulhosa da sua capacidade de causar desprazer. Não há virtude alguma em sorrir compassivamente enquanto você sangra. Você deve ser intimamente capaz de frustrar, contrariar e ignorar por completo aqueles que exigem o seu desaparecimento silencioso. Quando você integra a sua sombra, o medo de ser considerado ruim evapora. Você entende que decepcionar um explorador não é um pecado brutal, mas um dever moral inegociável consigo mesmo. Prepare-se para um choque de realidade imediato. O parasita emocional invariavelmente começará a difamar o seu nome. Ele fará discursos inflamados e o acusará de ser tóxico, cruel e estritamente egoísta, no instante exato em que você fechar a torneira do suprimento dele. Receba esse insulto de braços abertos. Não tente se defender. Cada ofensa proferida por um manipulador encurralado é, na verdade, uma medalha de ouro brilhante, atestando o retorno definitivo da sua sanidade. O caminho da verdadeira libertação sempre cobrará um pedágio implacável de quem ousa trilhá-lo de cabeça erguida. Você pagará com a perda definitiva e irrevogável da aprovação de um rebanho inteiro de predadores medíocres, que até ontem se alimentavam da sua culpa. Deixe que eles partam sem olhar para trás.
A solidão inicial que acompanha essa sua nova fronteira não é um castigo, é uma quarentena psíquica. É o espaço limpo onde a sua própria voz finalmente começa a ecoar. Chegamos à linha divisória da sua história. Você não precisa mais fingir ser o salvador de quem escolheu o pântano. Como um ritual inquebrável de fixação da sua nova realidade, vá agora aos comentários e escreva a sua própria carta de alforria. Minha empatia não é um banquete para parasitas. Eu escolho a mim mesmo. Faça desse registro o atestado de óbito da sua velha submissão. Ao declarar isso, você crava uma lança no chão da sua psique e avisa ao mundo inteiro que o hospedeiro morreu. O mundo lá fora continua vasto, brutal e impiedoso. Mas ele já não tem qualquer autoridade para ditar o ritmo das suas batidas cardíacas. Você forjou a sua cidadela interior ao aceitar o poder sombrio de decepcionar quem o consumia. Não há mais máscaras para carregar ou justificativas vazias para sussurrar. Apenas a clareza cortante da sua verdadeira natureza, soberana e desperta. O sacrifício inútil acabou. Fim de transmissão.